espada, nem com lança, porque... Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diário. É um prazer, uma alegria ter vocês aqui novamente para ouvir mais um capítulo maravilhoso, poderoso dessa palavra. Eu peço a você que é novo no canal, que você assine o sininho das notificações, para que você receba diariamente uma notificação do momento em que nós vamos começar essa palavra. Todos os dias tem um capítulo novo para você. Hoje a gente está aqui em 1 Samuel, capítulo 10, quando Samuel será ungido rei. Eu agradeço o like de todo mundo que tem deixado, que não tem esquecido, aqueles que têm compartilhado, que têm feito comentário. Uma maravilha, muito obrigado a todos vocês que estão cooperando com o crescimento desse canal. Samuel então apanhou um jarro de óleo de barro e cheio de óleo, derramou na cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor te ungiu como líder da herança dele. Versículo 1. Nós vimos que no capítulo anterior Samuel nem sabia que seria ungido rei. O Saul não sabia que seria ungido rei, e de repente eles se encontram. Samuel já havia recebido essa mensagem do Senhor de que Saul seria o rei de Israel. Veja bem, até ali, no meio do nada, quando Saul menos esperava, o que aconteceu? A sua história foi totalmente transformada, a sua história foi totalmente mudada pelo Senhor e a monarquia foi restaurada, foi iniciada, na verdade, lá entre o povo de Israel. Não houve grandes alardes, não houve grandes anúncios, simplesmente Deus fez tudo acontecer. E não é assim que o Senhor faz conosco, Ele tem a nossa vida na palma das mãos. E de repente, no meio do nada, sem você esperar, sem que você saiba o que vai acontecer, o Senhor muda totalmente a sua vida. Do nada Ele transforma as suas cinzas em pó, do pó, da dor, da tristeza, da perda, da humilhação. Ele te coloca num lugar de honra, Ele te coloca num lugar de destaque, porque Ele faz o que Ele quer. Aleluia! Ao sair dali, Saul estava totalmente transformado. Olha que bênção! Deus mudou o coração dele. Todos aqueles sinais se cumprem no mesmo dia. Quando nós temos esse encontro real com Deus, esse encontro verdadeiro, e quem já teve sabe disso, a gente sabe que a transformação é imediata. Você sabe que você sai daquele lugar onde você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, e alguma coisa vira uma chave na sua cabeça, a sua vida vira de ponta cabeça, o Senhor começa a te dar palavras, o Senhor começa a te dar novas emoções, o Senhor começa a te dar direção, direcionamento. É uma coisa linda. Até as pessoas mais próximas de Saul tiveram dificuldade para reconhecê-lo, diz essa palavra. Tamanha foi a sua mudança. Assim será com você. As pessoas não vão te reconhecer mais. Falam, mas essa daí é a Roselena? O que aconteceu com ela? De repente só fala de Jesus, de repente se converte, de repente volta-se para os caminhos do Senhor. O que acontece? Só o Senhor pode nos explicar, porque é uma coisa linda. Saul então orienta lhe orienta a ir perto do túmulo de Raquel, onde 2 homens dirão a eles que as jumentas já tinham sido encontradas. Aliás, Samuel orienta Saul. E que de lá ele tinha que ir até Tabor, onde ele encontraria 3 homens levando 3 cabritos, 3 pães e uma vasilha de vinho. Olha quantas coisas específicas, né? Olha, vai acontecer isso, ali na frente você vai encontrar tal pessoa, depois você vai ver uma carregando isso, a outra trazendo um pão para você. É uma coisa impressionante, o Senhor vai dando a direção certinha de como as coisas tinham que acontecer. Ele diz, eles vão te oferecer, você vai aceitar. Depois você vai para Gibeá, onde você vai encontrar profetas tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor vai se apossar de você e você vai profetizar com eles, e será um novo homem. Versículos 2 a 6. Gente, é impressionante, isso acontece até hoje. De repente você não conhece o Senhor, mas você confessa, o Senhor te encontra, porque aqui no caso o Senhor é que encontrou Saul, não foi Saul que encontrou o Senhor mandou Samuel ao encontro dele, e de repente ele era um novo homem, estava ali, já começou a profetizar. Depois de todos esses sinais, faça o que você achar melhor, porque Deus está com você. Depois que você encontra Jesus,
Você faça o que você achar melhor, porque certamente Deus estará com você. Versículo 7 fala isso. Vá na minha frente até Gilgal, depois eu irei também, diz Samuel para o Saul. Eu oferecerei sacrifícios, mas você tem que esperar 7 dias, até que eu chegue e diga para você o que você tem que fazer. Sempre aguarde a orientação de alguém que já está há mais tempo, de um profeta, de alguém que está, um pastor no caso, para te orientar. Não saia fazendo as coisas do seu jeito, fazendo tudo do jeito que dá na sua cabeça. Aguarde o tempo do Senhor se cumprir certinho na sua vida, porque certamente Ele vai te instruir muito bem. Versículo 8 está falando isso. Todos esses sinais vão se cumprir, todos. E os que já o conheciam, vendo Saul profetizar, eles perguntavam: o que aconteceu com o filho do Quis? Saul também está entre os profetas? E esse ditado se tornou muito comum a Israel, que todos falavam: Saul estará entre os profetas? Saul está entre os profetas? Saul encontra seu tio e ele lhe pergunta onde ele tinha ido. E ele lhe conta que Samuel lhe dissera que as jumentas tinham sido encontradas, mas ele não conta para o tio sobre a palavra sobre o reino, que ele seria ungido rei. Samuel convoca o povo e todas as tribos se aproximam. E ele então lhes revela que o escolhido pelo Senhor para ser rei naquele lugar era da tribo de Benjamim, era Saul. Eles o procuram, mas eles não o encontram. Versículo 21, adivinha o que tinha acontecido? Ele tinha se escondido. Eles consultam ao Senhor para saber onde ele estava, ao que o Senhor revela: ele está escondido no meio da bagagem. Versículo 22, ele estava preocupado ou não? Ele estava assim, aquilo tudo era muito novo para ele. E realmente isso acontece, quando o Senhor se revela a nós, a gente fica assim: nossa, o que aconteceu? Onde que eu estou? Para onde que eu vou? E a gente se esconde. E foi o que Saul fez. Eles correram, tiraram ele de lá. E ele era o maior no meio daquele povo. Ele era um homem muito grande, tinha uma visibilidade, ele era grandão. 23. E Samuel lhes disse: vem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre o povo. E todos gritavam: viva o rei. Aleluia. Samuel então expôs a lei ao povo, as escreveu num livro e as guardou. E Saul seguiu para sua casa, acompanhado por seus guerreiros, cujo coração Deus também já tocara. Versículos 24 e 25. Veja que Deus já começou a separar um povo para estar protegendo Saul, porque ele havia sido escolhido o rei de Israel. Alguns vadios, porém, o desprezaram, dizendo: como que esse homem pode nos salvar? Desprezaram-lhe e não trouxeram presente algum. Mas Saul não falou nada, ficou caladinho. Ainda não é assim até hoje. Você apresenta o Senhor Jesus e muitas pessoas o desprezam. Que Jesus, eu não quero saber nada desse homem que o Senhor matou lá na cruz, levantou na cruz. Ele não pode nos salvar, mas o Senhor permanece calado, para que eles, até o dia em que o Espírito do Senhor quiser se revelar a eles. Você não consegue convencer ninguém de que é o Senhor Jesus, que Ele é o Rei, que Ele é realmente o Espírito Santo. Só o Espírito Santo consegue trazer essa revelação para o coração do homem. Você não convence ninguém, você prega essa palavra, mas o Espírito Santo, no tempo do Senhor, é que vai convencer. Bendito todo aquele a quem o Senhor se revela. Aleluia! Bendita essa santa palavra que nos cura. Bendito o nome do Senhor, que é bom para com todos aqueles que o invocam em espírito e em verdade. O Senhor o ungiu, o Senhor lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho nessa terra se dobre. Não como Saul, porque como nós veremos, Saul foi só um rei escolhido por sua aparência humana, pelo desejo do povo de olhar só para um homem de aparência bonita, de uma altura boa. Era só um desejo humano. Não, Deus para nós, Ele ergueu um que era como Ele, gerado sem pecado e acima de todos os homens que já pisaram nessa terra. Por isso, ao nome de Jesus, que se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra. Que o seu coração se alegre muito neste dia e que, se você já entendeu, se você já o aceitou como Rei, Senhor e Salvador da sua vida, glória a Deus, porque a sua vida já foi transformada. E não por um rei dessa terra, não por um rei escolhido por homens, mas por um rei poderoso, escolhido pelo Senhor. Aleluia, o único que pode nos dar vida,
vida em abundância, transformar a nossa vida. E do nada, Ele pode trazer toda a mudança que você precisa. Amanhã nós vamos continuar essa história que vai ficando cada dia melhor. Eu gosto muito de 1 Samuel e 2 Samuel, eu já falei isso para vocês. Amanhã nós vamos ver a primeira vitória do rei Saul. Um abraço em Cristo Jesus, fiquem abençoados e amanhã a gente volta, se o Senhor nos permitir. Amém? Um abraço. Milagre visitou a minha casa.